Olá pessoal, olá cis, olá bros, olá besties, olá raparigas, olá mulheres, olá rapazes, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Podcast este que teve a iniciativa da ADS, que é a Ação para Desenvolvimento Social e Econômico, junto com a Brito Link with Beta. E hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante para todos nós, que é a autonomia dos corpos. Mas eu não vou falar sobre esse tema sozinha. Eu estou aqui com duas mulheres autônomas, lindas, maravilhosas, que vão falar junto comigo sobre esse tema, que é a Sheila Maribat e a Emma Pedro. Olá meninas, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Olá Suzete, olá mulherada, olá rapazes. Eu sou Sheila Maribate e é um prazer cá estar para poder partilhar um pouco sobre o tema em destaque para o dia de hoje. Olá Emma. Olá Suzete, olá Sheila, olá pessoal aí em casa. Eu sou a Emma Moreira, ativista social, e vim cá deixar o meu contributo sobre a autonomia dos corpos. Exatamente, mas afinal de contas, o que é isso da autonomia dos corpos? Indo direto à questão, Já vamos ser bem diretas hoje. é importante. Vamos começar por falar da palavra autonomia Exatamente. em si, não é? Então, autonomia é o poder que a pessoa tem de decidir por si próprio, sem que seja coagido, sem que seja influenciado para uma determinada coisa. E se quisermos unir essas duas palavras, autonomia dos corpos neste caso, estaríamos a falar exclusivamente do poder de decisão e, sobretudo, os direitos que as pessoas têm de decidir sobre o seu próprio corpo. Então, se alguém pode tocar, em que parte, se pode ou não ter relações sexuais com alguém ou não. Então, estamos mais a falar no sentido singular, no que diz respeito ao meu eu. Exato. Como é que se diz aí? Meu corpo, minhas regras, né? Exatamente. E para si, Emma, o que é isso da autonomia dos corpos? O que te vem em mente quando falamos da autonomia dos corpos? Falar sobre a autonomia do corpo, dizer que este tema é um tema muito complexo e muito faceado, pois ela envolve aspectos éticos, aspectos jurídicos e aspectos sociais. E é fundamental que cada indivíduo conheça sobre os seus direitos e que tenha a consciência de poder exercer o seu corpo de forma livre e consciente. Voltando naquela que é a definição da autonomia, não foge da definição que a minha Colega aqui disse, né? que a minha colega Sheila acabou de deixar, que a autonomia é a capacidade que o indivíduo tem de poder decidir sobre o seu corpo sem que não haja interferência ou imposição das outras pessoas. E essa autonomia do corpo é só porque aqui nós estamos a falar para as mulheres, para as raparigas, para os rapazes também, atenção. Mas gostaria de saber, esta autonomia dos corpos é um direito só da mulher ou é um direito também humano ou do homem também? Pois bem, falar da autonomia dos corpos, nós estamos a falar do direito humano. Estamos a falar dos homens, assim como as mulheres, até porque não existe um direito só para as mulheres sem que esteja lá envolvido o homem e vice-versa. Então, se nós estamos a falar do direito humano, estamos a falar de tudo que o homem pode fazer, assim como a mulher também pode fazer. Mas, atendendo e considerando que o nosso tema está mais focalizado para as mulheres e raparigas, que é o nosso grupo-alvo, se é que posso assim dizer, mais vulnerável a situações de abusos e por aí vai, quando se trata da autonomia dos corpos, que também de certa forma acaba sendo um grupo que tem menos autonomia sobre o seu próprio corpo. Então, estamos aqui mesmo para poder motivar, incentivar as mulheres, sobretudo, que não têm essa autonomia, se calhar por alguma razão, não tenha conhecimento de que tem essa autonomia sobre o seu corpo, quando, por exemplo, ter
numa relação sexual, de que forma, com ou não proteção, se quer ter filhos ou não, quantos filhos. Então, é um direito que nós sentimos que poucas mulheres têm de usufruir, razão pela qual estamos aqui hoje para poder incentivar, sobretudo encorajar a essas mulheres que acham-se incapazes de dizer não ou que não têm essa autonomia de decidir sobre o seu corpo. É exatamente. E tu tens a mesma ideia da Sheila, Emma? Tens alguma coisa para acrescentar e tal? Sim. Como é que é? Sim, pois tenho uma ideia que também não foi da contribuição que a Sheila deixou ficar, pois estamos aqui meramente preocupados por aquelas mulheres que não têm autonomia sobre do seu próprio corpo, e estamos aqui para incentivar as raparigas, assim também como as mulheres, para poder se juntar ou procurar uma ação para exercer aquilo que são os seus próprios direitos. Ok, vocês disseram aqui que a autonomia dos corpos é o direito que as pessoas têm, ou o poder que as pessoas têm sobre o seu corpo, ou decidir sobre o seu corpo. Olha, eu vou dar aqui um exemplo. Eu sou uma rapariga, né? Eu tenho meu namorado e ele, de certa forma, quer ter relações sexuais comigo. Mas eu ainda não me sinto pronta para fazer isso com ele. Como é que essa rapariga deve agir? De modo... Como é que essa rapariga vai se impor? Não sei se é assim que eu posso dizer, Sim, né? sim, sim. Como é que essa rapariga vai se impor perante essa situação? Ok. Eu posso dizer que namoro é um espaço de uma e outra pessoa se conhecerem melhor. E nesse espaço tem de haver diálogo, tem de haver negociações. Sobretudo, lá entra a negociação para o sexo. Então, poucas mulheres sabem que têm o poder de decisão e de negociação quando se trata da saúde sexual e reprodutiva numa relação. Porque elas acham que devem ser submissas a todos os níveis. Acredito eu que é por falta de conhecimento, razão pela qual estamos aqui hoje, para mostrar e ensinar a essas mulheres que vocês também podem. Podem dizer sim, podem dizer não. Se o namoro é um espaço para conversação e negociação, eu posso muito bem dizer, amigo, eu ainda não comecei a ter a minha vida sexual e não vou ou não me sinto pronta para começar isso agora. Então, cabe a ele aceitar estar numa relação com esses requisitos ou não, até porque não é obrigatório. Então, se ele decidir que não vai conseguir viver num relacionamento desta forma, ela não é obrigada a continuar, ela não é obrigada a ceder porque o parceiro quer. Pode-se muito bem romper essa relação e seguir em frente. Simples quanto isso. É muito fácil para poder resolver situações desta natureza, sobretudo quando se tem conhecimento. Mas ela está toda apaixonada e ele diz, olha, se você me ama, tens que me provar. Eu acredito que vocês trabalham com raparigas que talvez se encontram nessa situação. O que vocês têm feito? Como é que vocês têm feito o acompanhamento com essa rapariga? Como é que é? Eu gostaria de perceber isso. Nós, como ativistas sociais, nós temos promovido campanhas, temos feito palestras, temos criado grupos de raparigas para poder capacitar ou formar essas raparigas para também poder, para poder, desculpa. Nós temos, posso começar? Nós temos promovido campanhas, temos criado grupos de raparigas e fazemos réplicas para que essas raparigas conheçam os seus próprios direitos, para que elas possam também aprender a negar, visto que estamos numa comunidade, numa sociedade em que a palavra não é quase inexistente. Então, capacitamos elas sobre os diversos temas para que elas tenham noção daquilo que é importante para a sua vida.
para não fugir o ponto de Vista, né, dela. exato da Emma, gostaria mesmo de reforçar que a prática sexual numa relação deve ser consentida em ambas partes. Não estando eu pronta ou preparada, eu não sou obrigada a continuar nessa relação. Há quem diz, como acabaste de dizer, Suzette, ela pode sim amar e ter medo de perder o parceiro, mas muito antes dela tomar uma decisão desta natureza, é necessário que procure alguém ou que partilhe, né, com pessoas mais experientes, pode ser uma irmã mais velha, se for amiga da mãe, melhor ainda. Ou então, ativistas sociais, que somos nós, como a Emma bem disse, temos promovido palestras, debates, workshops e atividades do gênero. Então, essas mesmas raparigas têm a liberdade, sobretudo a autonomia de procurar a quem de direito, de procurar a nós para poder partilhar o que fazer diante de situação desta natureza. Pode muito bem, se preferir, pesquisar nas redes sociais. Temos várias plataformas que podem nos trazer informações sobre como começar, exato, a ter uma relação saudável, quando começar, com quem começar e por aí vai. E quando nós entramos na área da saúde reprodutiva, por exemplo, nós temos visto, né, que eu sou mulher, né, tenho 3 filhos e eu não me sinto pronta para ter mais outros filhos, mas o meu marido quer ter mais um filho. Meu marido se sente pronto para ter mais uma criança ou mais um bebê em casa, mas eu como mulher não tenho vontade ou não estou bem ainda para receber um bebê. Como é que essa mulher deve agir? O que essa mulher deve fazer? Porque nós sabemos que na nossa sociedade é muito machista, né? Quando uma mulher começa a dizer, não, eu não quero ter mais filhos, agora não estou pronta, o homem interpreta mal, né? Exato. Então, como é que essa mulher deve ser autônoma? Porque o que eu percebo é que nós, como mulheres, não temos esta autonomia de decidir, ou esse poder de decidir, agora eu não quero ter mais filhos, ou agora eu não quero ter filhos, eu vou ter filhos daqui a 5 anos. Nos sentimos com medo, coagidas, com medo de perder o nosso casamento, né? Isso tem acontecido na nossa sociedade. Então, o que nós estamos aqui a fazer hoje, ou o que vocês fazem, né? É incentivar, é mostrar às mulheres que elas podem, elas têm esse direito, é um direito nosso. E é importante que os homens também saibam sobre isso, né? Eu já estou aqui a falar. Mas é importante que os homens saibam sobre isso. Exato. E nós, normalmente, temos estado reunidas só entre mulheres, sem os homens. Então, eu gostaria de perceber, entender de vocês quais são as coisas que vocês pretendem fazer ou que vocês gostariam de fazer para ajudar essas mulheres que se encontram nessa situação e para, de certa forma, fazer entender um homem que é um direito que a mulher tem. Exato. Né? Eu acredito que... Primeiro, eu sou da opinião que devemos conhecer o homem. Até que nível ele tem conhecimento sobre a decisão ou até que nível ele tem conhecimento sobre os direitos da mulher. Porque se uma mulher vai engravidar ou está grávida, se vai fazer um filho, é a decisão dela, porque, como bem disse a lei dos direitos humanos, a mulher tem o direito de poder decidir qual é o número de filhos e quando tê-lo. Então, é necessário que haja diálogo entre o casal. Se não haver esse diálogo, que tal pensarmos em pegar o parceiro, levarmos a uma unidade sanitária, pois lá tem ativistas também que falam sobre a saúde. E assim, sim, se calhar o parceiro pode vir a mudar de ideias. E muitas de nós, né, não sabe que tem este direito.
Muitas de nós não sabem que existe um centro de saúde que pode apoiar a mulher quando ela quer ter filhos, quando quer parar, tem lá os contraceptivos e tudo mais. Exato. Não sei se Sheila quer acrescentar alguma coisa também. Sim, sim. Gostaria mesmo de acrescentar que a relação, o casamento, começa no namoro. Exatamente. Assim como o divórcio. Divorcia-se a partir do momento em que há o rompimento da relação ainda no namoro. E o casamento começa a partir do momento em que começa a se dar os próximos passos, apresentação, noivado e por aí vai. Mas para se chegar a esse nível é porque houve um entendimento durante o namoro. Houve uma boa negociação e nessa negociação a mulher tem que ter a capacidade de partilhar quais são os seus planos para o futuro com esse homem, quantos filhos ter, quando ter, até se possível os nomes. Tem alguns namoriscos da adolescência que até já existe lá nome das crianças. Parece uma brincadeira sem importância, mas que pode refletir bastante ao longo do casamento. Exatamente. Porque o casal, quando vai se casar, eles já vão preparados e conscientes de quantos filhos pretendem ter e de em quanto tempo pretendem ter. Então, a razão pela qual é um pouco difícil quando a imposição começa enquanto o casamento já está a decorrer. Porque o homem é aquele que diz que eu é que... Perdão. É aquele que diz que eu é que mando na relação, eu é que te lobolei, eu é que te casei. Então, eu é que decido quantos filhos ter. Eu quero herança, eu quero riqueza. E para nós, riqueza, nós africanos, riqueza são filhos. É verdade. Aí que está o maior problema. Então, se a mulher não tiver essa capacidade de negociação durante o namoro, dificilmente vai ser possível já no casamento. Por que antes você é assim? Com quem estás a aprender isso? Tuas amigas, má influência. Enquanto se ele conhecer a parceira neste sentido da autonomia que ela carrega já no namoro, tudo poderá ser muito mais fácil, razão pela qual nós estamos mais engajadas em trabalhar com raparigas exatamente. para que elas tenham essa capacidade de saber que tem autonomia, que eu posso que dizer elas podem não. decidir. Exatamente. Não é tudo sim, senão vou perder. Não. Ok, mas nós sabemos que esta autonomia não só acontece quando vamos decidir coisas grandes, né? No nosso cotidiano, no dia a dia, nós temos visto isso. E como? Nós temos visto de várias formas. Pode ser no que diz respeito às nossas finanças, à nossa liberdade. Há muitas vezes em que nós, como mulheres, quando estamos numa relação, temos de dar o passo a passo sobre a nossa vida para os nossos parceiros. Amor, vou para o mercado. Amor, vou à igreja. Amor, já voltei da igreja. Amor, estou em casa, estou a fazer jantar. Mas se quisermos olhar para o lado masculino, poucas vezes o homem está lá para informar que, olha, vou sair, vou tomar uma geladinha com os amigos, ou vou fazer curso X, acertei uma bolada no sítio X. Poucas vezes, mas quem está mais a dar as informações são as mulheres. Então, em parte isso nós sentimos que é a forma em que nós crescemos com essa educação. Então, eu não vou culpar muito os rapazes, porque nós crescemos com essa educação. Mas se nós começarmos a trabalhar com a nova geração, provavelmente a futura geração será bem diferente da nossa, porque nós já estamos a trabalhar para mudar. Como bem sabemos, também a mudança leva tempo. Exatamente. E para mudar, quem já cresceu com aquela forma de vida é muito mais difícil se comparado com alguém que vai ter uma nova oportunidade de ver o mundo agora. E como tem sido lá na comunidade, com as raparigas, quando vocês trazem informações como essas, ou temas como esses, o que as raparigas têm levantado mais, ou quais são os desafios que elas mais enfrentam em relação a esta autonomia dos corpos? Eu, como ativista social, trabalho ligeiramente com a comunidade. Então, eu tenho uma interação forte com... Eu tenho uma relação forte com elas, visto que a autonomia dos corpos, ela também traz não só
alguns desafios, mas também traz alguns impactos. Estamos a falar aqui de acesso à informação ou à educação, assim também como a conscientização. Não só essa autonomia está também ligada ao trabalho forçado ou ao casamento forçado. A falta de informação, a falta da definição sobre a autonomia dos corpos leva com que as raparigas ou as mulheres tenham tomado decisões não corretas sobre as suas próprias vidas. Eu gostava de saber aqui qual é a importância de falar sobre esse tema que é autonomia dos corpos. Bom, falar da autonomia dos corpos, nós estamos a falar das vantagens e dos benefícios que uma mulher, assim como um rapaz, pode vir a ter se realmente tiver autonomia, porque uma pessoa com autonomia tem um poder de negociação sobre o sexo seguro e saudável, tem o poder de dizer sim, assim como de dizer não, quando quiser ou quando quiser, assim como quando não quiser relacionar-se sexualmente com alguém, assim como também tem um poder de decisão sobre a sua vida econômica, social e até mesmo política, porque estamos a falar de autonomia. E se quisermos falar dos corpos também, vamos sobretudo ir para uma faixa etária um pouco mais reduzida. Quanto mais cedo, melhor. Exatamente. Porque as pessoas têm dificuldade de ter autonomia dos corpos, porque infelizmente começam a ter informação já na fase adulta. E durante a infância não aprenderam que o nosso corpo é algo sagrado. Não é qualquer um que tem que tocar nos nossos seios, nas nossas nádegas, na menina. Então, mães e pais, aproveito desde já deixar ficar o meu apelo, ensinem as nossas filhas ou as vossas filhas desde cedo a não aceitar que as pessoas toquem nos seus corpos e que só devem tocar se elas quiserem. E praticamente a importância da autonomia dos corpos está mais voltada a este ramo, até porque vai consequentemente influenciar na sua vida estudantil e também profissional, porque uma mulher que tem autonomia sobre o seu corpo facilmente vai decidir com que idade se casar, com que idade quer ter filhos, quantos filhos. Exatamente. Então, esta é a maior vantagem e, sobretudo, a importância de ter autonomia sobre o nosso corpo. Uma das importâncias da autonomia dos corpos é ter a capacidade de se autodeterminar, autogovernar, de ter a responsabilidade e, acima de tudo, ter a liberdade. A autonomia, ela visa não somente em poder decidir, mas também é importante que a mulher ou a rapariga tenha a dignidade humana e saiba valorizar os seus costumes e hábitos locais. Mas eu tenho visto que quando nós falamos deste tema de autonomia dos corpos, alguns até pensam que eu já devo andar por aí sem roupa. Então é importante falar de forma clara o que realmente é isso de autonomia dos corpos, que é para as pessoas poderem perceber que não é para andar na rua, porque estamos a falar que a mulher tem este direito, é para amanhã estar como você, não é para estar na rua, andar sem roupa. Não é sobre isso, a autonomia não é sobre isso, é sobre tomar decisões sobre a sua vida, né? É sobre tomar decisões sobre a sua vida. Mas o que me chamou a atenção é o que acabaste de falar há pouco tempo, que é em relação a quem pode tocar o meu corpo. Isso diz respeito ao consentimento. Sim, mas qual é a relação que existe entre o consentimento e a autonomia dos corpos? Ou autonomia, nesse caso? Qual é essa relação que existe? Porque às vezes o que tem acontecido? Às vezes alguém vem, te abraça, e depois você diz, eu não gosto disso, a pessoa, não, estava a pessoa a brincar contigo, acaba só assim. Então, gostaria de entender o que é isso, qual é esta relação que existe entre o consentimento e a autonomia. Ok, pois bem, uma pergunta muito interessante.
seria importante, então, definir o que seria o consentimento. Em outras palavras, consentir é aceitar. Então, se eu estou a aceitar, é porque eu quero. E se eu quero, é porque eu decidi. E se eu decidi, é porque eu tenho autonomia sobre o meu corpo. Então, são coisas que estão interligadas. Sim. Não é possível que eu tenha o poder de consentir alguém a tocar no meu corpo sem que eu tenha autonomia. Para que eu aceite, para que eu tenha esse consentimento, é preciso que eu tenha autonomia sobre o meu corpo. É preciso que eu aceite ou que eu decida, que eu diga sim ou que eu diga não e pronto. Então, são coisas que realmente caminham juntas. Exatamente. E nós sabemos que a falta de acesso à informação, de certa forma, vai comprometer aquilo que é a questão da autonomia, né? Porque acabamos por fazendo coisas que nem deveríamos fazer em relação à nossa sexualidade, às coisas relacionadas à nossa vida e por aí vai. Mas eu gostava de saber aqui quais são as pautas que as raparigas, né, lá na comunidade ou nas zonas mais recônditas, assim que têm levantado em relação a esta autonomia. Existe a autonomia dos corpos nas comunidades, na nossa sociedade? Existe essa autonomia ou não existe? E se existe, como é que ela é feita? Eu gostaria de perceber isso. Nas comunidades, a autonomia do corpo, eu posso dizer que existe, mas também não existe. Exatamente. Por quê? Não existe porque elas não têm conhecimento. Por exemplo, se aparece alguém idoso e diz que gostou de fulana de xixi numa casa, os pais têm a autonomia de poder tomar a decisão sobre a vida da rapariga. Assim, aceitando o casamento forçado, o casamento prematuro da rapariga neste caso, impedindo com que ela tenha acesso à saúde, à educação e os demais fatores por aí. E se sim existe, existe porque nem todas as raparigas têm informação sobre o seu próprio corpo. Nem todos os pais têm informação sobre a vida ou nem todos os pais têm informação sobre a autonomia dos corpos. Então, eu estou aqui meramente a frisar o porquê de nós estarmos lá na comunidade, porque nós pensamos em mudar a consciência dos pais, assim também como das raparigas sobre esses termos. E é importante falar também sobre isso com os pais, né? Eu acho que é importante começar da base. Que são os nossos pais que não tiveram essa oportunidade de ter essa informação, mas agora eles têm, e os filhos também. Tenho certeza que podemos mudar isso, né? As raparigas depois vão ter filhos, os filhos vão ter filhos, e quem sabe teremos uma sociedade mais autônoma. Exato. E eu gostava aqui que vocês falassem um pouco, né? Deixassem ficar aqui algumas dicas, né? Para as meninas que passam por situações dessas, como o namorado quer começar a vida sexual e ela não está pronta. Eu sou mulher, não estou pronta para ter um filho agora. E gostaria que vocês deixassem ficar aqui algumas dicas para essas mulheres, o que elas devem fazer, como devem fazer, a quem procurar, se podem procurar a vocês. Exatamente. Então, eu começaria por dizer que as mulheres tornam-se mais vulneráveis quando são completamente dependentes, quando são dependentes emocionalmente, sobretudo. E se nós quisermos fazer uma pesquisa, vamos descobrir que a maioria das mulheres que são dependentes emocionalmente são mulheres que não têm autonomia sobre o seu corpo. E não só, são mulheres que são completamente dependentes dos parceiros, porque se calhar não tem pai, não tem mãe, ou tem sim pais, mas são completamente desfavorecidos financeiramente, ou porque ela não tem um nível de escolaridade muito alta, ou porque não tem condições financeiras favoráveis. Então, mulheres,
uma das coisas que eu deixo aqui ficar é, se realmente quisermos, ou se quiserem ter autonomia sobre o vosso corpo, é necessário que vocês alcancem a vossa independência, no geral. Que vocês sejam autônomas em todos os sentidos. Digo, no sentido principalmente educacional. Porque uma mulher estudada é uma mulher autônoma. Porque ela sabe discernir o certo do errado, o sim do não. Então, se você focalizar e priorizar os teus estudos, assim como também se você for uma mulher empoderada em todos os níveis, que luta para conseguir aquilo que você quer, que luta para alcançar a sua independência financeira, sobretudo nos últimos anos, vai ver que todos os homens que aparecerem até podem aceitar as condições que nós podemos considerar absurdas. Mas eles vão lá aceitar. Mas esse homem aceita ser mandado. Esse homem é um senhor da idade. Como é que está a conseguir essa 14 dominar a ele? Não é sobre domínio. É sobre domínio, é verdade. É sobre autonomia. Porque uma mulher que tem autonomia sabe dizer, eu não aceito ser amante. Eu não aceito que um homem me traia. Então, essa mulher é uma mulher que tem autonomia sobre o seu corpo. Sim, sim, não, não, a vida segue. E esse homem vai respeitar essa mulher porque, de certa forma, vai ter medo de perdê-la. Ele sabe que, ei, Sheila não vai admitir isso. Então, se eu quiser trair a ela, eu tenho de fazer fora ou num sítio que ela nunca vai imaginar. Mas diretamente para as raparigas, que é o nosso alvo neste momento, quais são as dicas que tu deixas ficar, Sheila? Ok. Então, para as raparigas, primeiro vou dizer que namoro não é o nosso foco. Vamos focar em estudar. Vamos estudar. E se quiserem ter aquele namorisco porque gosta de tal fulano, não sei o quê, logo no primeiro dia diga, amigo, eu também gostei de ti, mas o nosso namoro só vai ser de conversa, no máximo um beijinho aqui, acabou. Fora disso, não há love. Um beijinho aqui e outro beijinho aqui. Entenderam, meninas? E por que não aconselhar as raparigas, para além de estudar, por que não aconselhar a elas a criar um alto negócio? A empoderar-se, né? Aí sim, primeiro tu estudas, depois de estudar, cria o seu pequeno negócio. Depois de criar o seu pequeno negócio, seja empoderada, né? Aprenda a ser empoderada, não aquela errada, mas empoderada certa. Então, vamos, depois de seguir esses 3 passos, aí sim, tu podes ter a autonomia de poder ter a decisão de escolher o seu parceiro. E se for a escolher o seu parceiro, converse com ele sobre a sua limitação. Converse com ele que antes de nós avançarmos para outro passo, que é a relação sexual, por que não aproximarmos a uma unidade sanitária e tomar o conhecimento sobre a nossa saúde, sobre a nossa relação, como é que vai ser daqui para lá, de lá para cá, não sei o quê. Isso é importante que a gente leve para as raparigas, assim também como para os rapazes. É muito importante. E eu gostei muito de ouvir aqui o que vocês falaram, porque esse tema é muito impactante, né? Nós temos visto que as mulheres, as raparigas, elas não têm sido autônomas na sua vida, nas suas decisões, dentro da sua família, dentro da sociedade. Muitas das vezes nós temos, as pessoas decidem por nós, mas agora eu tenho certeza que muitas de nós agora sabemos que nós temos este poder de decidir sobre o que nós queremos fazer, sobre quando queremos ter filho, sobre quando começar a nossa vida sexual ativa, sobre o que queremos fazer da nossa vida, sem que outras pessoas interfiram ou sem que outras pessoas tomem decisões sobre a nossa vida. Então, muito obrigada, meninas. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Querem deixar ficar aqui um recado? Se alguém quiser fazer parte deste movimento, que é um movimento grande de raparigas, eu sei disso, como fazer, como aproximar-se, querem deixar ficar aqui os vossos contactos e tal. Considerações finais. Pois bem, primeiro quero dizer para as meninas,
namoro só depois dos 18 anos, ok? Mesmo se for para ter um beijinho aqui e outro aqui, primeiro marido, primeiro namorado é escola. Vamos estudar, estudar, estudar. E como nós dissemos, né, trabalhamos com raparigas da comunidade, formamos clubes na comunidade, damos palestras, sessões também nas escolas e por aí vai. Nós temos um grupo do WhatsApp, né, inclusive estamos aqui, todas as meninas lá fazemos parte, mas infelizmente no momento o grupo é restrito. O grupo é restrito, nós não podemos infelizmente deixar ficar o nosso contacto para as raparigas que querem fazer parte, mas num futuro não muito distante vamos criar uma rede social, ou seja, um canal ou uma página em que vamos partilhar todos os nossos conteúdos, informações para as mais raparigas que estiverem interessadas, que possam seguir a nossa página, para deixar ficar lá comentários. Também, se precisarem de algum apoio, estão a passar por alguma situação de violência, aproximarem a nós, mas isso será num futuro mesmo muito breve. E pronto, acho que é tudo. Muito obrigada, Suzete, pelo convite. Eu sou Sheila Maribate, também sou ativista social, e até a próxima. Obrigada, Sheila. Emma? Em jeito de considerações finais, dizer que nós somos raparigas que trabalham pela rapariga e estamos aptas para qualquer tipo de eventos, falo em eventos que visam na transformação da mulher, assim também como da rapariga. E muito obrigada pelo convite e espero que este tema chegue até vocês de forma maravilhosa, assim como nós também transmitimos para vocês de forma maravilhosa. E autônoma. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Sheila. Muito obrigada, Emma. Muito obrigada a todos vocês que estiveram a acompanhar aí do outro lado. Nós nos despedimos com promessa de voltar numa próxima ocasião. Até logo.